Bom, hoje aqui no meu canal a gente vai abordar aí três assuntos principais. O primeiro assunto é o falecimento de um dos maiores investidores aí de todos os tempos. Outro assunto bem importante que a gente vai abordar aqui é a taxa de juros, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. E o terceiro assunto que a gente vai abordar, eu chamo ele de alocação estratégica de ativo. Vem comigo e bora para a vinheta. Então já vamos começar com com a primeira notícia lá que eu falei que é a mais bombástica, que é o falecimento do veterano aí, que é o Charlie Munger. O Charlie Munger, ele faleceu então no dia 28 de novembro, tá? Do mês passado aí, aos seus 99 anos. Charlie Munger, ele é um grande ícone do mundo dos investimentos, principalmente quando a gente fala de buy and hold, que é essa filosofia, né, onde a gente compra um ativo e segura esse ativo, né, e leva ele para o longo prazo. Então o veterano faleceu aí no mês passado. E quem foi Charlie Munger, né? Qual foi sua importância, sua colaboração aí no mundo dos investimentos? Charlie Munger não era do mundo dos negócios, né? Ele era do mundo do direito, ele era formado, né, em direito e exercia a profissão de advocacia, ele era advogado, tá? Mas ele tinha um amplo conhecimento já nessa área de investimentos, né? Então o Warren Buffett, quando enchendo o saco dele vários anos ali para ele sair, para ele abandonar lá o escritório dele, né, e para ele começar aí a investir com o Buffett. E de fato ele fez isso, né, e os dois se juntam, e eu diria que o Warren Buffett não seria o Warren Buffett se ele não tivesse aí tido essa caminhada juntamente com o Charlie Munger. E o Munger, quando conheceu o Warren Buffett, ele ensinou uma premissa que o próprio Buffett, né, ele ressalta várias vezes em seus livros e também em suas famosas cartas para os investidores, que é o livro que eu estou lendo agora até, é um livro bem interessante, que ele ensinou a seguinte premissa para o Warren Buffett: é preferível comprar boas empresas a preços razoáveis do que empresas razoáveis a bons preços, né? E era justamente isso que ele fazia, né? Ele comprava empresas razoáveis ou até mesmo empresas ruins a bons preços, né? Em vez de empresas boas a preços razoáveis. Então essa premissa aí mudou totalmente a visão do Buffett no mundo dos negócios. Ele mesmo ressalta isso aí, né? E outras características também do Munger, também ele nos ensina a gente confiar no longo prazo, né? A ter paciência no longo prazo. E o Buffett, o Munger, ele tinha uma linha muito dura, né? Ele era um cara que sempre praticava ali a retidão, tanto na sua postura pessoal quanto na sua postura profissional. Então, apesar de não ter todo esse prestígio, de não ter todo esse renome que tem o Warren Buffett, né, que ele conquistou durante os anos, ele sim foi uma peça muito importante no mundo dos investimentos, né? Ele foi um filantropo, um grande investidor e um grande amigo aí da família Warren Buffett. E com isso aí, eu deixei a minha homenagem, que inclusive eu já tinha feito ela na data do falecimento do veterano, lá no meu Instagram, e aí eu já aproveito essa deixa para convidar, né, a tu me seguir lá no Instagram. Me segue no Instagram lá, que eu ponho lá conteúdos bem bacana, tanto relativo a investimento como relativo a desenvolvimento pessoal. Tá? Destravando Valor aí, @Destravando Valor é o meu canal lá no Instagram. Vamos para o segundo tópico então, que é taxa de juros, né? A taxa de juros ela é de suma importância, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então, a reunião do Copom aí foi no dia 13 desse mês, 13 de dezembro de 23, foi a reunião do Copom, e o Copom ele resolveu diminuir em mais 0,5% a taxa Selic. Atualmente a Selic está em 11,75%, ainda está num patamar bem alto, mas, né, comparado a onde ela estava aí alguns meses atrás, aí em 13,75%, quase 14%, sim aí, vamos dizer, uma boa sinalização. Tanto é que o mercado respondeu positivamente, né? Não só isso, mas somado também ao Fed lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central americano, né, que ele manteve a sua taxa de juros aí pela terceira vez consecutiva numa casa de 5,25% a 5,50%. Então, o Banco Central americano ele costuma deixar esse gap, né, essa flutuabilidade aí na taxa para ela dar uma trabalhada.
O mercado respondeu isso de forma positiva, né? Não é à toa que o mercado bateu a sua máxima histórica, uma vez que a máxima histórica da nossa bolsa aqui foi na casa dos 129 mil pontos, ali beirando os 130 mil pontos, e agora aí, inclusive hoje até, ela bateu aí 133 mil pontos. Então o mercado respondeu positivamente, né? Com a nossa baixa de taxa de juros também, com a sinalização de próximas baixas, né? O Copom ali através do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, sinalizou que vai baixar aí em mais 0,5% na próxima reunião. Então o mercado já respondeu positivamente. Agora o terceiro assunto que eu queria abordar para vocês aqui, que é um assunto muito interessante, muito importante, né? Até vocês entenderem o racional de alocação, é então a alocação estratégica de ativo. Aqui nesse tópico eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês, né, qual foi o meu racional de montar a minha carteira. E eu me lembro que logo que comecei aqui nesse canal, que foi em abril do ano passado, abril de 2022, eu usei uma analogia muito simples, mas também uma analogia muito compreensiva. Que foi o seguinte, eu falei, cara, tu montar uma carteira de investimentos não é tão difícil como tu pensa ser. Imagina o seguinte, imagina que tu vai construir uma casa, tá? E por onde tu começa a construção da tua casa? Tu não começa pela parede e tu não começa pelo teto. Tu começa pela base, tu começa pelo alicerce. E a tua carteira de investimentos é a mesma premissa, é o mesmo racional. Tu não vai começar com ações mirabolantes, né? Tu vai começar com ações que vão servir como a base, né, da tua carteira de investimentos. Ações, por exemplo, de setores perenes, né? Setores esses que são resilientes, né? Setores que já se provaram no tempo. Um exemplo que eu sempre cito é o setor elétrico, né? É um setor aí que eu sempre cito nesse sentido, tá? Então, uma segunda premissa que tu vai adotar quando tu começa a montar uma carteira de investimentos é aquela velha máxima: não ponha todos os seus ovos na mesma cesta, né? Uma vez que se acontecer alguma coisa com essa cesta, todos os ovos que tu ali botou, eles vão se quebrar. Então, partindo desse racional, a gente então aplica um conceito que a gente chama de diversificação. A minha carteira de investimentos, eu estou posicionado em ações, que é uma classe de ativo, fundos imobiliários, que é outra classe de ativo, e renda fixa, que é outra classe de ativo. Então, partindo dessas duas premissas, eu comecei a montar minha carteira de uma forma bem básica, bem light, né? Mas o arroz com feijão também funciona. Então eu escolhi empresas de setores perenes. Lá na minha carteira tem empresas do setor de saúde, do setor elétrico, né? Do setor de alimentação, né? Representada aí pela Trestento, né? E outras empresas ali que tu vai ver ali, se não viu, tu vai ver ali, que são empresas ali de setores bem robustos, né? E também, como eu falei, já está aí diversificada. Somado a esse racional, o que eu posso dizer para vocês em relativo ao todo? No primeiro momento, quando eu comecei minha carteira de investimentos, eu foquei em escolher, né, ativos de setores perenes e bons ativos. Esse foi meu primeiro enfoque quando eu comecei a montar minha carteira. Vamos botar como o ano 1, tá? Que foi o ano passado. Já no ano 2, que é esse ano, eu mudei o foco. O meu foco foi aumentar minha posição nos ativos que eu já tenho na carteira, né? E essa premissa faz muito sentido, né? Uma vez que a minha renda passiva ela vai aumentar se eu aumentar a minha posição acionária nos ativos que eu já tenho na carteira, né? Somado a esse racional, não faz muito sentido eu sair comprando ativos que nem louco, né? Não, eu não vou estar diversificando, eu vou estar pulverizando minha carteira. Imagina, hoje eu tenho uma carteira de aproximadamente R$ 6.000, né? Imagina se eu tivesse ali na minha carteira 25, 30, 35 ativos, né? Não teria nenhuma lógica, né? Não faria nenhum sentido. E durante esse ano, né, eu escolhi por essa estratégia aumentar minha posição nos ativos que eu já tenho na carteira, né? Eu determinei essa estratégia ali pelo mês de maio, mais ou menos, né? E vou seguir antes do ano acabar. Esse vai ser meu último vídeo, então, relativo ao aporte na minha carteira do 0 aos 10K. E vou continuar aumentando os aportes na minha carteira, né, como eu já venho fazendo. E os dois ativos que eu escolhi é a Itaúsa e a Trestento. Deixa eu fazer aqui uma retificação. Na verdade eu não escolhi, na verdade a carteira escolheu para mim, né? A minha planilha ali, Destravando Valor, uma planilha inteligente, onde tu põe o peso ali e ela determina o ativo ali
que tu vai aportar aquele mês, tá? E ela determinou para mim, então, que vai ser na classe de ações, né? Uma pequena discrepância ali, né? E nesses dois ativos que estavam um pouquinho mais para trás. Mas também vou fazer um movimento aqui que eu considero interessante na minha carteira, até para te pegar essa visão. Na Itaúsa, justamente, que é o ativo que eu vou alocar, esse meu capital que eu tenho lá, que eu já mandei meus... Ah, um outro adendo também importante, esse mês eu mandei um pouquinho mais de dinheiro, tá? Eu sempre mando R$ 275, esse mês aí eu mandei R$ 350, tá? Por quê? Cara, é final de ano, entrou ali aquela graninha extra ali do 13º, né? Então eu tô pagando aí o Michel do futuro aí e resolvi abrir um pouquinho mais a mão, tá? E o ano que vem eu vou começar a aportar R$ 300, tá? No ano 1, que eu comecei a investir, 2022, eu aportava 250. No ano 2, que é esse ano, eu aumentei mais 25 e foi para 275, tá? E o ano que vem eu vou aumentar mais R$ 25 e vai ser R$ 300 aí a partir de janeiro do ano que vem o meu aporte, tá? Só fazer esse adendo aqui que eu achei bem interessante fazer para vocês. Então eu mandei uma graninha a mais, né? Você juntou ali uma rebinha que já tinha sobrado do meu último aporte, somado a minha renda passiva que entrou esse mês aí, se não me engano, foi uns R$ 30 aproximadamente que entrou, né? Então esse mês eu tenho R$ 400 para fazer um aporte e vou dividir nesses dois ativos. Mas como eu estava falando da Itaúsa ali, a Itaúsa esse mês, então, eu vou tirar 3% da Itaúsa e vou alocar em outros dois ativos. 2% eu vou botar na Semin, tá? Que eu já tô com 100% de lucro na Semin, né? Então vou tirar esses 2%, vou botar na Semin. Acredito ainda muito no case da Semin, mas isso aí vai ficar para outro vídeo. E 1% eu vou realocar na 3Tento. Mas por que eu vou tirar esses 3% da Itaúsa? Cara, a Itaúsa eu considero ela uma excelente empresa. Ela é uma empresa do segmento de hold, ou seja, hold é uma empresa que tem várias empresas no seu portfólio, tá? Vou botar o portfólio da Itaúsa aí na tela. E como vocês viram, ela tem várias empresas no seu portfólio. Só que quando tu começa a olhar o release da Itaúsa, do primeiro TRI, segundo TRI, terceiro TRI, tu vê que tem duas empresas ali que estão sempre sendo mochiladas pelas outras, né? Estão sempre levando de arrasto ali a carteira da Itaúsa, que é principalmente a Alpargatas e a Dexco, tá? E eu não gosto, eu não sou muito adepto desse setor de varejo, né? Então esse setor me incomoda um pouco, ele me deixa um pouco desconfortável, então eu vou tirar 3% da Itaúsa, vou realocar nesses outros fundos, né? Mas eu quero reiterar aqui a excelência da Itaúsa. Gosto muito do Alfredo Setúbal, que é o CEO da empresa. Ele tem uma visão muito alinhavada com um pequeno investidor. Lá o Insta deles, eu sigo eles no Insta, eles estão sempre ali se comunicando com o pequeno investidor, né? Ela apresentou um resultado muito interessante agora nesse último TRI. Ela distribuiu bonificação de ação, 5% foi a proporção, né? Ou seja, a cada 100 ações tu ganharia 5 ações. Isso é muito interessante porque uma vez que tu pode tanto manter tua participação na empresa, se a empresa faz um aumento de capital, como também pode aumentar a tua participação na empresa e a tua participação em dividendos, em juros sobre capital próprio, né? Numa próxima hora aí que a empresa distribuir, tu vai ter mais ações, consequentemente tu vai receber mais dividendos, mais juros sobre capital próprio e numa possível outra bonificação lá na frente, tu também vai receber mais porque tu já vai ter ganhado mais agora aqui, né? Então eu gosto da administração da empresa, gosto muito das outras empresas que tem no portfólio da Itaúsa, gosto do CEO, né? O resultado dela veio bom, foi um resultado robusto, né? Houve momentos já que o mercado chamava a Itaúsa aí da Berkshire Hathaway brasileira, né? Não é para tanto, né? Mas teve aí essa brincadeira aí do mercado, né? Mas sobretudo tem essa participação aí no varejo que eu não gosto, eu fico desconfortável. Eu gostaria de deixar aqui um desabafo. Eu gostaria de ver outros setores no portfólio da Itaúsa, né? Que ela tirasse de repente, nem que seja Alpargatas ela tirasse. A Dexco até eu gosto do case da Dexco, mas também é varejo ali, né? Mas é um varejo mais nichado, né? Mas se tirasse pelo menos Alpargatas da carteira e botasse de repente uma empresa do setor agro,
né, ou uma empresa do setor elétrico, eu acho que deixaria já a empresa mais atrativa, né, para outros investidores, apesar que outros investidores até é um pouco relativo falar isso, porque a base acionária aí da Itaúsa é uma das maiores do mercado, né? Então por isso que ela distribui dividendos, se tu não tem muita participação, não tem uma participação relevante na empresa aí, tu não periga não ganhar muita coisa, né? Então por isso até o pessoal anda ridicularizando os dividendos da Itaúsa, só que no final das contas, no meu entendimento, o que vale mesmo é o yield, né? E o yield anual da Itaúsa aí vai fechar em praticamente 6%, né? Então eu não vejo muita diferença nisso aí. E a outra empresa que a gente vai fazer o aporte esse mês é a 300, já faz um bom tempo já que eu não aporto na 300, né? Eu gosto muito da empresa, uma empresa gaúcha do setor de agro, né? Ela foi fundada lá em 95 lá, tá? Pelo seu Dumoncel, né? Hoje é tocada pelos seus filhos aí, e é uma empresa que quando a gente fala do setor agro, não tem como tu não fazer um link com crescimento populacional, como também com longevidade de vida, né? E quando tu junta esses dois cases aí, tu tem uma grande avenida de crescimento, até porque o Brasil é considerado o celeiro do mundo aí, né? Em questão de produção de alimentos, né? E se esse povo aí tá nascendo mais e tá vivendo mais, né? Consequentemente vão precisar de mais alimento, e a 300 aí cai como uma luva nesse sentido. A gente vai olhar agora os releases, ali, os resultados da 300. Eu gostei muito de algumas notícias, né, de alguns fatos relevantes, melhor dizendo, que saíram aí nos últimos meses da 300. Né? Ela fez uma joint venture aí com uma empresa lá, bem interessante, né? O início está lá para 2026, né? Vai aumentar aí a questão da logística, a questão do escoamento, né? A questão do fluxo aí da commodity dela, né? Visando principalmente a Europa, e também eles falaram aí também do biocombustível, né? Ele foi aí autorizado, tá? Pela agência reguladora nesse sentido aí, e lá em Mato Grosso. Então hoje aí a 300 ela produz aí mais de 1 milhão de litros por dia de biocombustível, tá? E eu acredito que isso aí vai ser um pouco do nosso futuro, né? Até pela questão do aquecimento global, pela questão do ESG, né? Só que na outra ponta também a gente tem já os carros elétricos aí que estão vindo, né, despacito ali, mas estão vindo, né? A própria VEG vem se posicionando nesse sentido aí, né? Mas isso aí também é outra conversa aí, tá? Mas vamos lá para a tela do meu PC, tá? E dessa vez não vou deixar a imagem aqui no cantinho porque eu não gostei, ainda tô meio mal alocado ali para fazer o vídeo com a imagem, mas eu vou deixar só a tela como um todo e a minha voz falando no fundo aí, e pau na máquina. Vamos lá, caminhada. Vamos lá para a estratégia. Então aqui na minha estratégia, basicamente, estava tudo no equilíbrio, meio tudo no equilíbrio, tá? E aí eu escolhi aportar em ações. Aí, como eu já tinha falado para vocês, eu tirei 3% aqui da Itaúsa, né? Por aquele motivo ali do varejo, né? E realoquei em Semin e na 300, tá? Então, daí só para vocês dar uma espiadinha aqui na minha carteira, aqui está a minha evolução patrimonial. E olha como tá bonita essa evolução patrimonial. Quando eu comecei lá em abril de 2022, né, aportando ali R$ 250 foi meu primeiro aporte, né, e meu patrimônio no primeiro momento foi 248, né, perdi R$ 2 ali de patrimônio, né, mas de lá para cá, então, eu segui na minha caminhada aí, né, aportando todos os dias de forma consistente, resiliente, e hoje aí eu tenho investido R$ 6.000 basicamente, e de patrimônio eu tenho 6.300, né? Estou com R$ 300 de ganho de capital. Aqui também minha carteira ela mostra os dividendos, né? Minha renda passiva, né? Renda passiva que eu vou ganhando aí, tanto de ações, fundos imobiliários, e mais para frente a gente vai começar a investir lá fora, lá nos Estados Unidos, a gente vai valorizar a minha carteira aí, tá? Do 0 aos 10K é mais para impulsionar quem está saindo do completo zero, né? Para ver que é possível sim a gente sair de um lugar e chegar num patamar bem bacana. Então vamos lá, vamos olhar aqui. Então a gente olha aqui a questão da estrutura societária da Itaúsa, a gente percebe que a XP saiu daqui, tá? Porque a Itaúsa já vendeu toda a sua participação que ela tinha na XP. A gente vai ver isso aqui em alguns fatos relevantes comunicados ao mercado que estão aqui em cima já selecionados.
Vamos então para alguns destaques da Itaúsa, tá? Então o resultado trimestral foi o maior já realizado, né? Foi o maior da história aí da Itaúsa, né? Teve um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Também aqui a gente vai destacar o pagamento das dívidas da Itaúsa, né? Das debêntures emitidas por ela. Ela já adiantou já suas dívidas, né? Isso muito pela questão da venda das ações da XP. O yield da Itaúsa, apesar de ser bem ridicularizado, eu já falei aí, né, porque ele paga centavos, foi de 8,6% contando do dia 31 de 10 de 2023 a 31 de 10 de 2022, né? Então, nesse período aí, fechou um yield de 8,6%. Eu acredito que no ano vai ser um yield menor que esse aqui, tá? Eu acredito que vai ser um yield aí, de repente de uns 6% aproximadamente. Aqui está um pouco desatualizado, né? A Inefal tem uma participação de 2,7, mas na verdade ela já se desfez a participação da XP. E o rating da Itaúsa, né, o risco de investir em Itaúsa, né, ele está bem melhor, né? Como se a Itaúsa tivesse aí mais segura, né? Fosse uma empresa mais tranquila para investir. Um rating aí AAA, né? Que é aí a nata aí das casas aí de classificação de risco, tá? Esse aqui então é um fato relevante da Itaúsa que destaca aí principalmente a bonificação de ações que eu comentei com vocês lá, na proporção de 5%, né? Então a cada 100 ações tu ganharia a cada 100 ações ganharia 5 ações. Outro fato relevante então está aqui que foi concluída a alienação de todas as ações classe A da XP, tá? Então a Itaúsa não tem mais participação na XP, tá? Vamos falar agora um pouco da 3tentos aí. Então, a 3tentos, ela é calcada aí em três pilares, tá? Insumos, grãos e indústria. Esses são os três pilares das 3tentos. Quando a gente fala de insumos, ela trabalha com sementes, soja, trigo, milho e arroz. Também trabalha com fertilizantes e também com defensivos. Atualmente, a 3tentos ela tem mais de 20 mil parceiros, né, 20 mil clientes. E aí, quando a gente vai para o pilar de grãos, então aqui ele faz a originação de grãos, né? Tanto o trade de grãos, né, comprando mais barato ou armazenando esse grão mais barato e vendendo mais caro, né, como fazendo a venda e a compra, né, para os clientes finais. Quando a gente vai então aqui eles botaram também a capacidade estática da empresa está em 1,6 milhões, tá? Isso aqui eles querem aumentar, né? Conforme no médio prazo eles querem aumentar isso aqui ali para 2026 mais ou menos, eles já querem estar aumentando essa capacidade instalada. O terceiro pilar então é a indústria, aonde então ela vende tanto para o mercado doméstico, né? Ou seja, aqui no Brasil quanto para fora, farelo de soja, né, óleo de soja, e também ela pega e faz biodiesel com esse material. Hoje aí ela tem três plantas, ela tem uma planta em Juí, tem uma planta em Vera, no Mato Grosso, e outra planta em Cruz Alta. E a sua capacidade de biodiesel, a gente vai ver mais para frente aí, ela conseguiu aumentar, porque lá em Vera, no Mato Grosso, ela conseguiu aí a liberação da ANP para produzir mais biocombustível, e hoje está na casa aí de 1,8 milhões de litros por dia. Aqui também um fato relevante comunicado ao mercado bem legal, que é uma joint venture que ela vai fazer aqui com essa empresa, tá? A Caramuru Alimentos. E esse empreendimento ele tá para iniciar em 2026, tá? E término em 2028, tá? E o principal objetivo é para desenvolver uma estrutura logística de armazenagem, né, na parte norte do país, tá? Então eu dei uma olhadinha aqui nessa empresa aí, Caramuru, e aí eu vi que ela é uma empresa que está calcada aí no efeito Linde, né, no efeito tempo,
né? Então ela não é uma empresa que nasceu ontem, né? Ela vem de 1964. Essa empresa aí tem mais de 80 anos no mercado, né? Então o que ela faz? Ela faz armazenagem, logística e industrialização de grãos, soja, milho, girassol e canola, tá? E aí eu vou deixar também na descrição aí o link dessa empresa para vocês dar uma olhada. Vou deixar também o link, não dos fatos relevantes, porque são bem objetivos, mas vou deixar aqui o link também dos releases da 300 e o release da Itaúsa para te dar uma olhadinha mais com calma, tá? Eu agradeço para vocês aí por ter me concedido o ativo mais importante de vocês, que é o tempo de vocês, né? Deixo meu muito obrigado e no finalzinho do vídeo aí vou deixar minhas compras que eu fiz aí, né, desses dois ativos. Ficamos por aqui. Tenha um feliz ano novo aí, né? Um próspero ano novo, que dê tudo certo ano que vem e que a gente ganhe muito, muito dinheiro aí. Valeu por tudo, até mais.